Regime geral de precatórios. O que são precatórios? São requisições de pagamento expedidas pelo Judiciário para cobrar do poder público, como União, Estados, municípios e Distrito Federal, dívidas decorrentes de decisões judiciais definitivas. O regime geral de precatórios refere-se ao sistema de pagamento de dívidas judiciais pelo governo e está previsto no artigo 100 da Constituição Federal e por leis e emendas constitucionais que estabelecem as normas para a emissão, processamento e pagamento de precatórios. Esse regime visa garantir o respeito aos direitos dos credores, evitando atrasos e priorizando o pagamento das dívidas públicas de forma organizada e justa. Além disso, a Constituição estabelece limites para os gastos com precatórios, visando garantir a saúde financeira dos entes públicos e evitar que o pagamento dessas dívidas comprometa o funcionamento dos serviços públicos. Dessa forma, ela é classificada em três: precatórios comuns, alimentares e preferenciais. Os precatórios comuns são aqueles decorrentes de condenações judiciais contra o poder público em processos não prioritários, que não envolvam créditos de natureza alimentar, como salários, pensões e indenizações por danos morais. Já os precatórios alimentares são aqueles que envolvem créditos de natureza alimentar, ou seja, créditos que garantem a subsistência do credor e da sua família, que é o caso dos salários, pensões, aposentadorias, entre outros. Esses precatórios têm prioridade no pagamento em relação aos precatórios comuns, conforme determina a Constituição. Precatórios preferenciais são aqueles decorrentes de decisões judiciais que concedem prioridade de pagamento a determinados grupos, como idosos, portadores de doenças graves, pessoas com deficiência, entre outros. Esses precatórios também têm prioridade em relação aos precatórios comuns. A ordem de pagamento dos créditos alimentares seguirá a seguinte sequência. Primeiro, os precatórios de natureza alimentar de titulares com 60 anos ou mais, portadores de doença grave ou pessoas com deficiência. Em segundo lugar, os demais precatórios de natureza alimentícia. Por fim, os precatórios de créditos comuns, que serão quitados após todas essas prioridades, seguindo a ordem da data mais antiga. Existem limites em função do valor que são estabelecidos para determinar se o pagamento será feito por precatório ou RPV, requisição de pequeno valor, e estão estabelecidos pela legislação brasileira. No caso de créditos acima de 60 salários mínimos, o pagamento deve ser feito por precatório, de acordo com o artigo 17, parágrafo 4º da Lei 10.259 de 2001. Já para créditos de até 60 salários mínimos, o pagamento pode ser feito por RPV, previsto esse no artigo 17, parágrafo 1º da Lei 10.259 de 2001, que é um procedimento mais rápido e simplificado também. Sobre os pagamentos dos precatórios, é importante destacar que o prazo limite para a apresentação de precatório para o pagamento no exercício seguinte, ou seja, no ano seguinte, era até dia 1º de julho, porém foi modificado pela Emenda Constitucional 114 de 2021, no parágrafo 5º do artigo 100 da Constituição Federal, que diz: é obrigatória a inclusão no orçamento das entidades de direito público de verba necessária ao pagamento de seus débitos oriundos de sentenças transitadas em julgado, constantes de precatórios judiciários, apresentados até 2 de abril, fazendo-se o pagamento até o final do exercício seguinte, quando terão seus valores atualizados monetariamente. Ou seja, passou do dia 1º de julho para o dia 2 de abril de cada ano. Assim, as solicitações recebidas no tribunal até 2 de abril devem ser incluídos na proposta orçamentária do exercício seguinte, e o depósito judicial das quantias realizadas até o dia 31 desse mesmo ano. As verbas sendo liberadas, o presidente do tribunal determinará o pagamento dos precatórios, obedecendo à ordem cronológica de recebimento das solicitações e às preferências constitucionais já faladas. Agora, se o precatório for apresentado após o dia 2 de abril, será ele incluído no próximo exercício financeiro e pago somente no ano seguinte de sua inclusão. Ou seja, se foi apresentado dia 3 de abril desse ano de 2024, o precatório só será incluído no ano de 2025 para ser pago até o dia 31 de 2026.
Dessa forma, a data de apresentação do precatório é crucial para determinar o prazo de pagamento e a ordem de prioridade na fila de pagamento. O regime geral de precatórios é uma forma de garantir que o poder público cumpra suas obrigações judiciais de pagamento com regras claras de priorização com base em diferentes fatores, como a natureza da dívida, o valor a ser pago e a data em que foi reconhecida e prazos. No entanto, é importante lembrar que, devido à magnitude das dívidas públicas e às dificuldades financeiras enfrentadas por muitos entes federativos, o sistema frequentemente enfrenta desafios, o que pode resultar e que acaba resultando em atrasos e negociações de prazos de pagamento. Espero ter contribuído para um melhor entendimento do que são precatórios e o seu regime geral. Obrigada!